Glória a Deus, aleluia. Amém. Pode se assentar. Tudo bem, igreja? Paz. Boa noite. Deus me deu uma palavra e eu pedi a oportunidade para o nosso pastor e o nosso pastor permitiu. Glória a Deus. Quando nós estávamos louvando o louvor que diz, se eu passar pelo fogo, né? Quem já pisou no santo do santo, em outro lugar não sabe viver, né? E começou a passar um filme na minha cabeça que eu comecei a caminhar nos caminhos do Senhor e por falta de maturidade espiritual, eu me desviei dos caminhos do Senhor e comecei a traçar outros caminhos para a minha vida. E esses caminhos não eram bons. Eu me enfiei nas drogas, me enfiei em bebidas. Estava andando junto com pessoas que não seguiam os caminhos do Senhor. E aquilo ali estava sendo, de fato, ruim para a minha vida. E eu tive uma experiência com o Senhor. Quando minha mãe ela é diaconista de uma igreja e ela tinha preparado uma palavra e ela deixou a Bíblia em cima da cama e eu entrei naquele quarto vendo o que eu estava vivendo e eu pedi para que Deus falasse comigo e eu abri a palavra do Senhor e o Senhor estava me lembrando disso agora e a palavra do Senhor caiu em um texto que o Senhor Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. E eu fiquei com aquilo no meu coração. E a partir dessa palavra eu tomei uma posição e abandonei a vida que eu levava. E glória a Deus, hoje eu estou aqui e fazendo a vontade do Senhor. Sou muito grato por isso, Deus é muito bom. A palavra que eu vou ministrar hoje está em 1 Samuel 1, que diz assim, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem da tribo de Efraim, chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliúde, bisneto de Otou, e trineto de Zuf. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos Eucana saía da sua cidade e ia a Siló a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Ofni e Finéias, filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana ele dava 2 vezes mais. Eucana amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia o seu marido, Eucana, lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não comes? Por que está sempre triste? Por acaso não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na cadeira na porta da tenda sagrada. E Ana se levantou, aflita, e chorou muito. Orou a Deus o Senhor e fez essa promessa solene: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva. Vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueça a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que dedicarei a ti por toda a vida e que nunca cortarei o cabelo dele. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: Até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho nem cerveja. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor.
não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito, porque sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse: vá em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela, e saiu. Então comeu alguma coisa, e já não estava tão triste. Na manhã seguinte, Eucana e a sua família se levantaram cedo e adoraram o Senhor Deus. Levantaram cedo, adoraram a Deus o Senhor, aí voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua esposa, e o Senhor respondeu à oração dela. Ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz a um filho, pôs nele o nome de Samuel e explicou: eu pedi esse filho a Deus o Senhor. Eucana e a sua família foram a Siló para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e o sacrifício especial que ele havia prometido. Ana, porém, não foi. Ela disse ao marido: assim que o menino for desmamado, eu levarei ao santuário de Deus, o Senhor, para que ele fique lá toda a sua vida. Eucana respondeu: faça o que achar melhor. Fique em casa até que ele seja desmamado, e o Senhor faça o que de fato se cumpra a promessa que você fez. Depois que ele foi desmamado, ela levou a Siló. Levou também um touro de 3 anos, 10 quilos de farinha e um odre cheio de vinho. Samuel era muito novo quando a sua mãe o levou à casa do Senhor, em Siló. Os pais de Samuel ofereceram o touro em sacrifícios e levaram o menino para Eli. Ana disse: meu senhor, juro pela sua vida, que sou aquela mulher que o Senhor viu aqui de pé orando. Eu pedi essa criança a Deus, o Senhor, e ele me deu o que pedi, me deu o que pedi. Por isso agora eu estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então eles adoraram a Deus ali. Amém. Glória a Deus. Uma oração. Pai, aqui está a sua palavra, meu Senhor. Que teu Espírito Santo possa conduzir, Senhor Deus, vida, Pai amado. Senhor Deus, que toda ansiedade, todo nervosismo, Pai amado, não venha atrapalhar por terra em nome de Jesus. Que teu Espírito Santo possa falar à tua igreja aquilo que o Senhor falou ao meu coração. É o que eu te peço, Pai amado. Que o Senhor possa colocar essa palavra, Senhor Deus, no coração de cada irmão, Pai. E que isso seja, Senhor Deus, para a glória e honra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Estou um pouco nervoso, mas vai dar certo. Essa história eu acho que todos nós que lemos a Bíblia conhecemos ou já ouvimos, né? Ana, ela tinha ela não pôde ter filhos porque o Senhor não permitiu. E Ana, ela tinha filhos e ela humilhava Ana, ela perseguia Ana e aí Ana, ela se sentia muito triste por isso. Ana, ela se sentia muito ofendida. Ana, ela se sentia muito ofendida, ela se sentia diminuída diante da sua rival, a Penina, né? Porque Penina, ela tinha filhos e além de ela ter filhos, ela tinha o ego que ela tinha filhos e ela humilhava Ana. E Ana se sentia muito triste, né? E Ana, ela, junto com o seu marido, foi até o santuário, como de costume eles tinham, né? Ir até o santuário oferecer aquele sacrifício, né? Diante da presença do Senhor. E Ana, ela aproveita a oportunidade ali e ela se rende diante do Senhor, se prostra diante do Senhor. E quando ela está ali diante do Senhor, a palavra vai nos dizer no versículo 14 que ela sofreu ataques de palavras para desistir do que Deus colocou no coração dela. Olha aqui que diz no versículo 14.
E disse, quem estava dizendo aqui era o profeta Eli, até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Ana, ela estava ali se derramando aos pés do Senhor, só ela e Deus sabia o que ela estava passando, e o profeta Eli ali se levanta por ver por fora, né, não ver a parte interior, né, do que ela estava passando, e ele começa a olhar com ela com os olhos humanos e acaba até julgando Ana. E aquilo ali veio para parar a Ana, porque a Ana sabia que a solução de ela poder gerar um filho estava no Senhor. Mas ela ali rapidamente fecha o seu coração, não dá ouvido ao que o profeta Eli diz. Mas no versículo 8, antes, o marido de Ana, ao invés de fazer com que fosse provocado na vida dela, o desejo dela continuar a ter o filho, ele fala, um dia, olha o que ele fala, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ana, ela estava desesperada querendo ter um filho, e Eucana, ao invés de fazer com que aquilo fosse gerado no coração dela, de ela ir até a presença do Senhor, não, Eucana, não, Ana, fica do jeito que tá bom, eu sou seu marido, o que você tem tá ótimo. Só que Ana, ela não ouve essas palavras. Isso é a mesma coisa de nós. Eu vou colocar eu chego para uma pessoa, olho para a minha situação, vou falar da minha vida espiritual. Eu vejo que eu estou devendo com o Senhor, eu preciso de mais, de buscar mais a presença do Senhor. E ao invés da pessoa que eu compartilhei isso me ajudar a se levantar, não, tá bom, fica do jeito que tá. Era isso que Eucana estava fazendo com Ana. Mas tudo isso tinha um propósito. Primeiro, eu quero falar o título da ministração, o renovo de Deus para gerar. E o primeiro tópico, versículo 6, diz assim, Penina, a sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Quem? O Senhor, né? Porque o Senhor, ele já tinha o tempo exato para Ana gerar. Em Eclesiastes 3, Eclesiastes 3 diz assim, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. O porquê isso? Porque a palavra de Deus fala em 1 Samuel 2, 22 e 25, olha só, Eli já estava muito velho, ele ouvia falar de tudo que os seus filhos faziam aos israelitas, e também que eles estavam tendo relações com as mulheres que trabalhavam na entrada da tenda sagrada. Então ele disse, por que é que vocês estão fazendo essas coisas? Todos me falam do mal que vocês estão praticando. Parem com isso, meus filhos. Eu estou ouvindo o povo do Senhor Deus dizer coisas terríveis a respeito de vocês. Se uma pessoa pecar contra outra, o Senhor perdoa. O Senhor pode defendê-la. Mas quem pode defender aquele que peca contra Deus? Mas eles não ouviram o Pai, pois o Senhor havia resolvido matá-los. Por isso, tempo de derrubar e tempo de construir. Ana, ela estava querendo um filho, e Deus já estava querendo alguém para colocar no lugar de Ofni e Finéias, e até mesmo de Eli. Porque o rumo que eles estavam tomando era contra a vontade do Senhor.
O Senhor deu uma ordem para eles e eles começaram a seguir outros conselhos. Isso é a mesma coisa nós. Quando nós temos a oportunidade hoje na casa do Senhor, nós devemos fazer com todo o nosso coração. Nós não fazemos nada para o homem. Independente se as pessoas estão vendo ou elas não estão vendo, quem está vendo é o Senhor. Isso tanto na igreja como também no seu trabalho. Na onde você estiver inserido. Aonde você estiver, tudo que você fizer, faça porque Deus ele está vendo. E Ele é bom, ele vai te retribuir com tudo isso. Então é necessário que nós façamos o nosso melhor. Porque senão pode haver uma Ana aí orando a Deus e Deus coloque um Samuel no seu lugar. É triste eu ver isso, mas é verdade. Quando eu estava andando desviados do caminho do Senhor e com tantas promessas que o Senhor me fez, a única coisa que eu pensava no mundo, quando eu estava no mundo, era: Deus vai levantar uma outra pessoa no meu lugar, porque eu não quero fazer a vontade de Deus. Nunca pense que você é insubstituível. Se você não quer fazer a obra do Senhor, infelizmente, Deus ele vai levantar uma outra pessoa para fazer no seu lugar. Se você tem a oportunidade de fazer a obra do Senhor, faça com zelo. Se você tem a oportunidade de fazer no seu trabalho, faça com zelo. Ainda que as pessoas não notem, Deus ele está notando tudo, porque Ele é onipotente, presente e ciente. Deus ele está com os olhos dele passando por sobre a terra e ele está te vendo. Pode ser que você entrou ali na igreja, viu um papel no chão, você passou, eu vou pegar. Não para que as pessoas vejam, mas porque é a casa do Senhor. E a casa do Senhor nós temos que ter o zelo, assim, mais ainda do que como nós temos na nossa casa. Nós devemos ter zelo na casa do Senhor. Nós não devemos fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. Como os filhos de Eli estavam fazendo e Eli passando a mão na cabeça dele. Então, se você tem a oportunidade hoje, se você está inserido em algum ministério, se você deseja algum ministério, quando você tiver a oportunidade, meu irmão, agarra essa oportunidade e eu falo, eu vou fazer para o Senhor. Eu vou fazer para o Senhor e sei que no tempo certo o Senhor vai me recompensar. Não haverá um novo Samuel para vir me substituir. Não, eu vou fazer e sei que Deus ele está vendo. E ainda que os homens não vejam, Deus está vendo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Em 1 Samuel 1, o 10 e o 11, versículo 10 e 11 diz assim: Aí Ana se levantou aflita e chorando muito orou a Deus, o Senhor. E fez essa promessa solene: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembre de mim. Não esqueça a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Eu nem falei o primeiro tópico, mas o tempo de Deus é perfeito para você gerar. Ana, ela estava querendo um filho. Ela estava querendo um filho e Deus ele estava querendo um profeta. Olha que é o tempo exato de Deus. É o tempo perfeito de Deus. Ana, ela estava querendo um filho e Deus estava querendo um profeta para colocar no lugar de Eli. Então, houve ali ligação. Era o tempo de Deus. Deus ele não permitiu que Ana tivesse um filho antes, porque por ele ser onipresente, ele sabia que futuramente ele precisaria de substituir Ofni e Finés. E é assim às vezes nós desejamos tanto algo hoje, mas não é o que Deus tem para você hoje. Infelizmente, ouvir isso é ruim, mas nós temos que entender o propósito, a vontade de Deus. A vontade de Deus, a palavra diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus. Você está orando, continua orando, não pare, irmãos. Não desista. O tempo certo de Deus vai chegar na sua vida. Talvez ele está criando uma oportunidade, porque lá na frente ele já sabe que ele vai precisar daquilo que o Senhor colocou no seu coração, o seu sonho, e lá na frente ele te levanta com o objetivo de você cumprir o propósito dele. Porque os sonhos do Senhor para nós é muito maior do que o nosso.
Quer ver? Talvez nós estamos desejando algo agora, mas o que Deus tem para você ainda é futuro, mas Ele tem. E se você perseverar e permanecer, Ele vai te honrar. O meu sonho era vir para cá, gente, para Balneário Camboriú. O sonho, na verdade, esse sonho foi gerado no meu coração pela vontade da minha mãe, que minha mãe ela veio aqui, ela espiou a terra prometida, aí ela voltou, que nem Josué e Caleb, contando lá em casa, meu Deus, que lugar belo, que lugar bonito, que paz aquele lugar, e eu falei, meu Deus, aí eu fiquei assim, aí o Mateus, Caleb, vem, sempre eu falava, vou Mateus, eu vou, e só falava, porque ainda não era o tempo de Deus, mas aí começou a acender no meu coração esse desejo, mas ainda assim não era o tempo de Deus. Aí quando houve uma ocasião lá, algo assim que cooperou para que eu viesse para cá, eu vim para cá e até hoje eu estou aqui e eu não vou ficar contando porque é muita coisa, mas hoje eu vivo aqui por milagres, porque é o sonho do Senhor. Quando você sonha o sonho de Deus, Deus ele te providencia tudo para que esse sonho aconteça, porque não é o teu sonho, é o sonho dele. Quem lembra de José? José sonhou, mas ele não podia fazer nada, mas o Senhor é que estava no negócio. E quando o Senhor está no negócio, irmão, fica tranquilo, irmão. Fica tranquilo que a sua hora vai chegar. Amém? José, ele foi colocado numa posição alta, mas ele voltou lá para baixo de novo. Mas José desanimou? Não, porque o que Deus prometeu para José, ele tomou posse daquilo e ele entendeu. Se foi Deus que falou, ele vai cumprir, porque a palavra de Deus fala que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa antes aquilo que ele te prometeu. Então é assim para vocês também. Se Deus ele te prometeu algo, meu irmão, pode ser que não chegou hoje, mas fica tranquilo que o amanhã pertence a Ele, e quando Ele levantar para te dar, não vai ter Satanás, não vai ter demônio, não vai ter dificuldade, não vai ter nada que impeça que o sonho de Deus aconteça na sua vida. Não vai ter nada. Não vai ter nada. Ana, ela teve êxito quando ela se lembrou, ela estava lá no Antigo Testamento, no Antigo Testamento, mas Ana, eu acho que ela sabia que lá em Tiago 4,10, lá no Novo Testamento, haveria essa palavra, olha lá. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Ana, ela nem sabia que essa palavra, acho que não tinha nem Bíblia, mas Ana ela já sabia que ia haver essa palavra. E Ana, ela está ali, se humilhando diante da tenda. Ainda Eli lá acusando, apontando o dedo, o profeta do Senhor, que já não estava nem mais na posição do Senhor. E ele se levantou para acusar, para querer derrubar Ana. Mas Ana, ela se posiciona. Eu escrevi, o Espírito Santo me deu isso daqui. Quando eu me posiciono diante do Senhor Jesus e me humilho diante dele e não diante da situação que estou passando, aí eu tenho a resposta de Deus. Quando você está, vamos lá, eu já passei por muitas dificuldades nesse lugar. Quem é do meu grupo familiar sabe, eu sempre compartilho isso com o meu grupo, como o Tiago falou uma vez aqui. Na ministração dele anteriormente aí, eu já passei por muita dificuldade, até mesmo espiritual, e eu compartilhava no grupo, às vezes quando era espiritual eu não estou bem, mas eu sei que eu vou ficar bem. Eu olhava para aquela situação, mas eu confiava que Deus ele podia mudar aquela situação. Quando eu estava passando crise financeira, eu olhava para os irmãos sempre me ajudavam. Eu louvo a Deus por essa igreja, porque isso daqui não é uma igreja de fachada, só placa ali, igreja. Isso aqui é comunhão. Isso daqui é comunhão. Aqui tem aquele suporte que a palavra diz, né? Dê suporte ao seu irmão.
Aqui tem isso, irmãos, e eu louvo a Deus por isso, que isso nunca se perca, meus irmãos. Deus, Ele está procurando, olha, Deus, Ele, cada vez que eu olho para essa igreja, eu e minha mulher, eu já tive vontade de ir embora desse lugar, eu e a Zilane, já, pelas dificuldades que nós passou. Mas toda vez que batia essa vontade, a única coisa que nós pensava era na igreja. Porque nós vemos que essa igreja, de fato, é a igreja do Senhor, é a igreja a qual o Senhor aguarda, a igreja a qual o Senhor espera para vir buscar. Amém? Eu louvo a Deus por isso. Deus sabe do que estou falando. Segundo tópico, a voz de Deus indicará o tempo perfeito para a sua vida. Como você tem recebido a voz de Deus para a sua vida? Como é que você tem recebido a voz de Deus para a sua vida? Deus, Ele levanta profetas, Deus, Ele fala com você através de sonhos, Deus fala com você através de uma placa na rua. Como você tem recebido a voz de Deus? Versículo 17 e 18 de 1 Samuel, diz assim, ó. Será que eu não passei? Então ele disse, vá em paz. Que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu, que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela, e saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava tão triste, porque ela recebeu a palavra de Deus, e aquilo gerou alegria no coração dela. Ele não estava vivendo mais o propósito de Deus, e Deus já tinha falado que ia colocar uma outra pessoa no lugar dele. Mas uma palavra profética, meu irmão, tem um poder no mundo espiritual que você não imagina. Deus, quando Ele usa uma pessoa para profetizar, como nós aprendemos na escola de líder, é ouvir de Deus e falar ao homem. Deus, Ele pode levantar uma criança aqui para profetizar. Se você receber, você vai viver um milagre. Uma vez um irmão, eu nem sei, eu vou compartilhar isso agora. Um irmão me abraçou, eu estava ali passando como sempre, crise financeira, porque só eu trabalho, então para mim é muito difícil, mas eu vivo nesse lugar por milagres. E um irmão me abraçou ali e ele falou assim, o tempo de Deus chegou para a sua vida, meu irmão. Deus, Ele vai começar a falar sobre prosperidade, que Deus vai fazer isso, fazer aquilo. Ah, que alegria, eu voltei para casa alegre. Primeiro dia alegre, segundo dia alegre, terceiro dia, quando começou a dificuldade a aumentar, sabe o que eu fiz? Aquele cara estava mentindo, ele falou aquilo da boca para fora, comecei a falar essas coisas, meus irmãos. A Zilane é prova. Zilane, para de falar isso, Caleb. Sabe o que aconteceu? Aquilo que era para acontecer, vamos se dizer, naquela semana ou um mês, não aconteceu, irmãos. Não aconteceu. Eu tive que passar essa experiência, ter essa experiência aí, para que Deus mostrasse para mim. E quando eu quero falar, quando eu quero profetizar na sua vida, eu posso levantar até mesmo a menor de todos aqui. Porque para Deus, a presença dEle sobre a vida da pessoa não importa, seja, né, pastor? Não importa se seja o pastor ou se seja uma pessoa que está na recepção. Se Deus quiser profetizar, Ele vai levantar essa pessoa, e se você receber essa palavra, você vai viver o milagre do Senhor. Amém? Em 2 Crônicas 20:20, fala assim, ó. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse, povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem, confie no Senhor, seu Deus, e estarão seguros. Confie nos profetas dele, e tudo que você fizerem, dará certo. Olha isso, palavra profética, meus irmãos. Devemos confiar nas palavras proféticas liberadas ao nosso respeito. Uma vez, quando eu cheguei aqui, né, eu estava desempregado, estava para voltar para São Paulo, e o pastor Saulo, ele liberou uma palavra profética sobre a minha vida. Meu irmão já estava perdendo a esperança desse lugar. Aí o pastor veio e acendeu meu coração. Ele falou, ô, Calebinho, ele me chama de Calebinho. Calebinho, tem um irmão que
Eu tenho certeza que se você ir lá, fala que eu que te enviei. Não sei se eu podia falar isso, mas ele falou. Fala que eu te enviei, que nem Moisés enviou lá o Josué. Fala que eu te enviei e fala que você está precisando de um emprego, que ele vai te arrumar um emprego, Calebinho. Ele é um cara bacana, começou a falar, eu falei, amém, aquilo ali acendeu meu coração. Fui para casa de Zilane, o pastor falou isso, eu vou ir lá de manhã. Ele mandou eu ir cedo. Olha o que o pastor falou, você vai ir 3 vezes. Na terceira vez ele vai te contratar, Caleb. Primeira vez, acho que foi umas 7 horas da manhã, não estava. Segunda vez, primeira vez, o Marcelo que me levou. Ele não estava. Segunda vez eu fui sozinho, ele não estava. Na terceira vez eu fui, ele falou, traz sua carteira que eu vou te registrar. Nem fiz entrevista. Você está entendendo, meus irmãos? Palavra profética. Tá vendo? Quando passou a profetizar que vai acontecer, irmão, recebe, que é forte. Não desiste, eu tive 3, ele falou 3, na segunda eu já fiquei, eita, será que vai ser 3 mesmo? Deus sabe que eu estou falando é verdade. Na segunda eu falei, será que vai ser 3 mesmo? E foi 3. Em Mateus, será que é isso? Isso mesmo. Mateus 17, capítulo 17, versículo 24 e 27, olha o que diz. Quando Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo foram perguntar a Pedro, o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Paga sim, respondeu Pedro. Depois Pedro entrou em casa, mas antes de falar alguma coisa Jesus disse, Simão, o que é que você acha? Quem paga imposto e taxas aos reis deste mundo? São os cidadãos do país ou são os estrangeiros? São os estrangeiros, respondeu Pedro. Certo, disse Jesus. Isso quer dizer que os cidadãos não precisam pagar. Mas nós não queremos ofender essa gente, por isso vá até o lago, jogue o anzol, puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca dele você encontrará uma moeda. Então vá e pegue essa moeda, então vá e pague com ela o meu imposto e o seu. Olha isso, palavra profética, irmãos. Jesus fala isso para Pedro. Imagina Pedro, Jesus, olha só que interessante. Jesus fala para Pedro na área a qual Pedro antigamente praticava, né? A qual ele tinha conhecimento. E aí Pedro fala, cara, eu penso que toda a vida ele deve ter pensado, na onde que vai sair uma moeda da boca de um peixe? Acho que esse Jesus aí ele deve ter pensado alguma coisa. Mas ele foi, irmãos. E chegando lá, Pedro, ele pescou o primeiro peixe, no primeiro peixe que ele pescou, estava lá a moeda. E ele pagou o imposto dele e o imposto de Jesus. É assim que Deus faz, meus irmãos. Quando você recebe essa palavra profética no seu coração, e guarda ela, e vive ela, e aguarda nela, meus irmãos, Deus ele vai te honrar, ele vai te responder, meus irmãos. Amém? A parte 3, versículo 27 e 28. Eu pedi essa criança a Deus, o Senhor, e Ele me deu o que pedi. Por isso, agora eu estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então eles adoraram a Deus ali. A palavra de Deus aqui, meus irmãos, a Priscila, ela foi usada por Deus, não sei se foi ela que escolheu os louvores, mas eu acho que, cara, olha que lindo, né? Ana, ela recebe o filho a qual ela pedia a Deus. E como promessa que ela disse que devolveria esse filho ao Senhor, ela voltou lá para cumprir a promessa a qual ela fez. E assim nós também devemos ser. Quando nós prometemos algo para alguém, fazemos voto com Deus, Deus ele não pede para que nós façamos voto com Ele de maneira alguma. Mas se você fizer um voto com Deus, irmão, cumpra seu voto com Deus. Porque Deus ele vai te honrar.
Eu estava desempregado bem quando eu me libertei e só dentro de casa, e eu queria fazer alguma coisa e eu falei para Deus. Eu acordei de madrugada e fui orar e falei para Deus: Deus, se tu me der um emprego, Senhor, eu prometo que eu não vou te dar 10%, eu vou te dar 20%. Aqui na nossa igreja não tem esse negócio de 10, de 20, de 50, de 100, você dá quanto Deus colocar no teu coração. Mas a igreja que eu ia tinha esse negócio de 10%, e eu falei para Deus: Deus, eu vou dar 20%, eu não vou te dar 10%, Senhor. Meus irmãos, eu falei isso na mesma semana, foi um rapaz lá na porta da minha casa, não fui eu que fui atrás, foi na porta da minha casa. Quer trabalhar, Caleb? Eu quero. Ele me arrumou um emprego registrado, fiquei 1 ano e não sei quantos meses nessa empresa. E um ano e todos os meses que eu fiquei, que eu não me lembro assim, foi 20% diante do Senhor. Não estou falando isso para me engrandecer aqui diante de ninguém, mas quando nós prometemos algo ao Senhor, nós devemos cumprir, porque Deus ele não pede. Ei, Deus não está te pedindo para fazer nada, mas se você prometeu para Deus, irmãos, faça. Se prometeu para o homem, também faça. Olha aqui o que em Salmos 15, 4 fala. Eu vou ler tudo, mas não é tudo. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que temem. Ele cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Olha isso. Mesmo com prejuízo, cumpra a sua promessa. Quando você fala que vai fazer algo, meus irmãos, mesmo que seja com prejuízo, cumpra. Mas Deus ele vai te honrar, ele vai te restituir. Amém? Quando oramos a Deus pedindo alguma coisa, sabemos rasgar o nosso coração. Mas quando nós recebemos de Deus, será que também fazemos agradecimento a Deus no mesmo nível, na mesma proporção? Né? Quando nós vamos pedir algo para Deus, meu Deus, você chora, sapateia, gira, pula, dá cambalhota, né? Mas quando Deus ele te responde, será que você faz a mesma coisa? Dê a Deus o que é de Deus, meus irmãos. A Priscila mesmo disse: agradece. Agradece a Deus porque você tem um carro, agradece a Deus porque você tem uma bicicleta, que você tem as suas pernas, que você tem o seu trabalho. Agradece a Deus. Agradece a Deus. Comece a agradecer a Deus, como ela disse. Quando você começar a agradecer a Deus, Deus vai fazer a mesma coisa que Ele fez com Ana. Ana, ela ainda canta ela faz uma oração de agradecimento a Deus. Nós vamos chegar nessa oração de Ana. Meus irmãos, deixa eu ver a hora. Meu Deus. Está acabando, meus irmãos. Abacuque 3, 17 e 18. Vamos lá, está acabando. Ainda que a figueira não produza fruto e as parreiras não deem uva, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais orvalhos no campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graça ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Abacuque ele fez uma oração a Deus e antes de ele receber aquilo que ele pediu a Deus, ele já estava agradecendo. Esse é o coração que nós devemos ter. Porque Abacuque ele tinha certeza que Deus iria responder ele. E por isso ele antecipou o agradecimento a Deus. Quando você pede algo a Deus, antes de você receber, meu irmão, já comece a agradecer, tendo a fé e a certeza que Deus ele vai te responder. Que Ele vai te entregar. Tudo no tempo certo. Porque o tempo de Deus é bom, perfeito e agradável e não tem outro, meus irmãos. Confia em Deus. Amém? Glória a Deus. Tudo que acontece em minha vida, acontece através do meu posicionamento, seja bom ou ruim. Amém? A pergunta é essa: onde eu tenho me posicionado? Qual voz eu tenho escutado? Qual decisões eu tenho tomado? É forte, né, isso daqui, né, irmãos? Aonde nós temos se posicionado?
tudo que acontece na nossa vida, seja bom ou seja ruim, é por causa do nosso posicionamento. Antes eu estava posicionado nos vícios, em tudo que tu imagina de ruim. E a minha vida só andava assim, meus irmãos. Ó. Aí eu me posicionei diante do Senhor e eu só estou andando para frente. Que nem um soldado de Cristo, nós temos que marchar, andando para frente. É andando para frente, não tem mais para trás não. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Né? Não é isso que nós vivemos? Não é isso que nós temos que viver? O resultado das nossas obras estão na disponibilidade do nosso coração, referente à vontade de Deus. Quando você se disponibiliza para fazer a vontade de Deus, Deus ele faz obras tremendas através da sua vida. Amém, meus irmãos? Eu não estou dizendo que ninguém está posicionado, mas se tiver alguém aqui que precisa se posicionar, se posicione, porque Deus ele quer usar a sua vida para alcançar outras vidas. A obra do Senhor é assim, ela não para. Ele pega você aqui, purifica, limpa, transforma e pega a sua vida e faz de você um canal de bênção para fazer a mesma coisa com outra pessoa que está passando por essa mesma dificuldade. Amém? Eu só vou ler o versículo aqui de Ana, é muito grande, mas Ana, deixa para lá, só para terminar isso daqui. Ana, ela recebeu de Deus o filho e ela entregou. Sabe o que aconteceu? Deus deu para Ana, se não me engano, mais 7 filhos. Só porque ela teve a ousadia de entregar ao Senhor aquilo que ela prometeu. Então, tudo que você faz para o Senhor ele vai te recompensar. Penina, que zombava de Ana e que perseguia Ana, ela tinha 10 filhos. Sabe o que aconteceu? Morreu os 10, infelizmente. Porque ela se levantou para humilhar Ana. Quando nós se levantamos com posicionamento ruim, acontece só coisas ruins. Mas quando nós se levantamos com um posicionamento bom, só vai acontecer coisas boas na nossa vida. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Glória a ti, Jesus. Vamos colocar de pé, fazer uma oração. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, nós te exaltamos, meu Senhor amado. Nós te bendizemos, só Tu és Senhor, só Tu és Rei, só Tu és o nosso Salvador, Senhor amado. Nós te agradecemos, Pai, pela obra da cruz. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem operado, pelo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai amado. Pai, nós te louvamos, Pai amado, porque o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes, Pai amado. Enquanto nós estamos dormindo na noite, o Senhor está trabalhando sobre o dia que nós iremos acordar. Tudo que acontece, Senhor Deus, é porque o Senhor tem tudo que acontece, Senhor, é por causa que o Senhor, Senhor olha para nós e fala: hoje eu vou dar para o meu filho um dia maravilhoso. E eu creio que amanhã será um dia maravilhoso. Eu creio que o final dessa semana será um dia maravilhoso, Pai. Tudo, Senhor, para a honra e glória do Senhor. Leve a cada um, Senhor Deus, debaixo, Senhor, dos teus cuidados, Pai. Que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém.